Olá, boa noite. Você já está no Papo Certo. Eu sou o Evaneira Aguiar e estarei conduzindo, neste dia de hoje, debates sobre o tema da gestão de escritórios e parcerias. Você já sabe, pode nos encontrar no 524 da sua TV Claro Digital, também lá no YouTube do Papo Certo e no Instagram, papocerto.com.br. Sejam muito bem-vindos. Quem estará debatendo conosco hoje são dois advogados. Primeiro, a doutora Marília Longo, que ela é advogada com experiência ambiental, é mestre na área ambiental também e vice-presidente da Comissão Nacional de Mudanças Climáticas do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Pode se apresentar rapidamente para os nossos telespectadores? Obrigada, Evanir, uma boa noite. Então, primeiro agradecer o convite, é uma alegria falar sobre um tema tão importante hoje para a advocacia. Então, eu sou, de fato, advogada ambiental, já há 20 anos exerço essa advocacia focada no direito ambiental. Sou há 10 anos sócia do escritório Longo e Costa Franco. A advocacia é um escritório composto por sócias mulheres. Então, nessa trajetória de 10 anos de advocacia, então, nós temos também esse trabalho de gerir o escritório, que é também uma empresa. Perfeito, muito obrigado. E também estamos recebendo aqui o advogado, Dr. Eduardo von Milan, especialista em direito ambiental, direito imobiliário, notarial e registral, e também com mestrado internacional em argumentação jurídica pela Universidade de Alicante, na Espanha. Pode se apresentar, por gentileza? Obrigado, Evanir. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês para essa noite de debates. Eu sou Eduardo von Milan, sou advogado, como já falaste, também há mais de 20 anos, como a Marília, né? E atuo nessa área de direito imobiliário mais fortemente, né? Também direito das sucessões, com a minha sócia, Paula Brito, que trabalha também na área de direito de família. Então, a gente tem um escritório que trabalha com direito de família, direito das sucessões, direito imobiliário, né? Planejamento sucessório, essa área aí. E tem uma interseção muito forte com o direito ambiental, como a gente vai descobrir hoje à noite, né? E é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um prazer conversar com todos vocês hoje. Excelente, muito obrigado aos nossos convidados. Então vamos ao que interessa aos nossos telespectadores e quem nos assiste também pelas redes sociais, que são aqui as nossas dúvidas que a gente trouxe aqui para os nossos especialistas convidados. Hoje o tema, nós falaremos sobre a gestão de escritórios e também parcerias de escritórios, tema muito importante e muito em voga nos dias atuais, atividades complementares, como é o caso de vocês, atuando em conjunto para atender a necessidade dos nossos clientes. Excelente, então, doutora Marília, como um técnico, né, um advogado especialista, se transforma em um gestor de uma empresa, um gestor de um escritório? Bom, esse tema é muito interessante porque na faculdade de Direito nós não temos nenhuma formação em gestão, em administração. Nós realmente nos formamos técnicos, né, juristas. Só que a advocacia por mais que seja uma atividade extremamente personalíssima, existe uma confiança do cliente no advogado que quer ser atendido por aquele advogado, por trás do advogado tem o escritório, que é uma empresa, que é um CNPJ. Então eu brinco assim que a gente aprende na advocacia um pouco na marra a administrar, só que na verdade não funciona assim, a gente precisa se capacitar. Então no início da nossa advocacia nós começamos a nos capacitar em como fazer a gestão financeira, em como administrar as nossas contas, em realmente ter essa noção de que um escritório é uma empresa, é uma pessoa jurídica distinta dos advogados. Isso acontece muito na advocacia justamente por esse caráter personalíssimo. Então, por um bom tempo nos capacitamos bastante
E depois, com o crescimento do nosso escritório, então, nós passamos a contar com profissionais capacitados. Então, hoje nós contamos com o apoio de um contador e nós temos também uma BPO, então, que é essa operadora que faz efetivamente, né, todos aqueles trabalhos administrativos e financeiros do nosso escritório, para que nós, advogados, por mais que ficamos nesse cuidado, né, os sócios, essa atenção do que está sendo feito pelos profissionais, nós possamos efetivamente nos dedicar para a nossa profissão, para o nosso trabalho técnico. Excelente, doutora Marília, trouxe aqui algumas informações bem importantes, né? E a senhora sabe, eu como contador, que apoio diversos advogados, sei exatamente como é que é essa situação e, de fato, muito importante essa capacitação extra para ter a condição de gerenciar, porque não é apenas os números, tem toda uma questão de gestão de clientes, gestão de equipes, até mesmo uma estratégia de negócios, para que lado ir? E tudo isso, eu entendo que algumas universidades ainda são bem carentes na formação de profissionais, eu digo que não só na área jurídica, mas em diversas áreas. Mas a senhora trouxe aqui já um ponto que a gente vai falar muito hoje, ter aí parceiros, o parceiro contador, o parceiro BPO, excelente, muito obrigado. E doutor Eduardo, agora uma pergunta bem voltada para a área da advocacia imobiliária. Qual a importância de ter os processos bem definidos na área do direito imobiliário frente a esta necessidade documental que esta atividade exige? Sim, muito importante. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, renovando aqui o agradecimento. Evanir, assim, é fundamental, né? Como a Marília falou, a gente na faculdade não aprende isso, né? E aí você vai sentar com um gestor de uma empresa que domina essa área empresarial e você tem que se capacitar, né? Então eu sempre, já que foi feliz que é contador, eu sempre gostei muito de aprender com contadores. Por quê? Porque o contador ele tem essa noção do jurídico, mas ele tem a noção do business, da administração empresarial. Então, para nós, advogados, é fundamental entender isso. Eu me lembro que o primeiro contador que me atendia no escritório, eu fazia reuniões com ele, eu queria que ele me explicasse tudo sobre a vida empresarial, porque eu também queria sentar com um gestor de uma empresa e saber do que ele estava falando, não só do jurídico, né? Então, isso é fundamental, o primeiro ponto é esse. Mas a questão documental hoje é fundamental também, né? E nós temos hoje processos e softwares que nos ajudam nisso, né? Nós temos software de gestão do próprio escritório, que nos ajudam não só a gerir o nosso processo interno, tanto o processo extrajudicial quanto o processo judicial, mas sobretudo a nossa relação com o nosso cliente, né? Hoje existem softwares que geram relatórios, se eu quiser, eu posso definir a periodicidade, o conteúdo, então esse controle é fundamental, né? Para que o nosso cliente a gente esteja sempre na mesma página. E reuniões, né? É impossível hoje a gente não estar conectado com o nosso cliente muito mais presentemente, né? Assim, os meios de contato como WhatsApp e reuniões virtuais facilitam muito, né? O cliente hoje nos chama e a gente tem que estar disponível assim que possível, né? Mas então, também tem que documentar isso. Com certeza. Não, hoje a gente tem um sistema que documenta. As próprias reuniões virtuais são gravadas, podem ser degravadas, ficam lá registradas para a gente fazer uma ata, né, Marília, da própria reunião. Então, isso é fundamental também, né? E é possível fazer hoje, já com a própria inteligência artificial nos ajuda nesse sentido, né? Então, muito bem. Sim. Agora, doutora Marília, traga para nós a sua experiência das parcerias entre atividades complementares, como o caso do direito ambiental, o direito imobiliário, e principalmente como essas parcerias podem trazer novas oportunidades de negócios. Excelente pergunta, Evanir. A advocacia nos últimos anos, posso até dizer nas últimas 2 décadas, realmente foi fortemente alterada. Antes o advogado era um advogado que atendia todas as demandas do seu cliente, estava capacitado, se preparava para receber, tanto fazer um contrato, defender no processo criminal. E o mercado nos levou a uma advocacia diferenciada, especializada. Hoje o advogado precisa ter amplo conhecimento numa determinada área do direito, além de saber gerir o seu negócio, né? Então a gente realmente tem que ter um foco na nossa área de especialidade e não temos como se capacitar em tantas áreas. Então a parceria ela surge justamente nesse novo cenário da advocacia especializada.
E nós precisamos, então, de colegas parceiros para atender determinadas demandas. Então, aqui é um exemplo clássico. Nós estamos eu e o Eduardo, então a área ambiental e imobiliária são complementares. Um exemplo simples. Você pretende adquirir uma área, uma fazenda, é preciso primeiro fazer uma diligência de identificar se os documentos ambientais estão regulares, se não há um passivo naquela área, mas também toda a parte documental imobiliária. Há registro? Ele está correto? Não há gravações naquela matrícula que possam prejudicar a transmissão daquela propriedade. E para isso a gente não precisa inchar a nossa estrutura do escritório, a gente pode simplesmente contar com colegas dos quais nós confiamos no trabalho, nós confiamos na ética daquele profissional e podemos trabalhar então conjuntamente para atender bem o nosso cliente, para atender integralmente o nosso cliente. Excelente, realmente a atividade complementar, ela permite que não se deixe aquela empresa, aquele cliente que está trazendo a sua necessidade na mão. Não é? Mais do que ser advogado ou contador, somos consultores efetivos daquela necessidade e ter parceiros realmente homologados. Eu sempre digo, parceiro ele tem que ser homologado, porque assim como a parceria pode ser boa, se não for bem cuidado, essa relação não for bem cuidada, pode também ter o outro lado, né? Com certeza. Então é importante validar, homologar. Eu também sou muito favorável aos processos de parcerias. Doutor Eduardo, agora vamos falar um pouquinho sobre uma dor que eu chamo dor do crescimento. Sim. Os nossos adolescentes sabem o que é a dor do crescimento nos joelhos, nas juntas, enfim. Sim. Mas as empresas, em geral, também sentem dores de crescimento. Na sua opinião, quais os principais erros que os escritórios de advocacia cometem na gestão ao pleitear em crescer? Boa pergunta, excelente pergunta. Sabe que às vezes o crescimento vem de forma planejada e às vezes ele vem sem a gente esperar, ou seja, surge um cliente com uma demanda grande e a gente é obrigado a crescer. Então tem duas situações. O ideal é planejamento, né? É o ideal, mas às vezes não tem esse tempo, né? Às vezes eu já passei por situações em que o cliente veio com centenas de processos e o que a gente tinha que fazer? Tinha que resolver. Então é complicado, então é uma dor real, né? Mas eu acho que o planejamento é fundamental. E as próprias parcerias nos ajudam nesse sentido, né? Que se naquele momento eu não consigo, naquele exato momento, abranger, abraçar tudo, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem a fazer isso, né? Então, e hoje a Marília está falando sobre parceria, eu queria só voltar nesse tema, se me permite, que as parcerias hoje são tão importantes que elas superam a própria concorrência, às vezes, entre colegas. Eu tenho um exemplo clássico, assim, eu participo do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que tem no âmbito nacional e tem aqui no estado e tem em todos os estados. Então, tem grupos de colegas que se reúnem para debater o direito imobiliário. E você conhece pessoas ali. Então, já me aconteceu de ter uma demanda de um cliente que eu chamei um colega do próprio direito imobiliário para atuar comigo. Por quê? Porque era muito mais a especialidade dele do que a minha. Porque às vezes você vai se especializando dentro da própria especialização, né? Então, às vezes aparece uma situação lá de um condomínio de prédios, que não é exatamente a minha especialidade. Sim. Mas eu sei que é de um colega, então eu chamo ele para trabalhar comigo. Então, veja, aparentemente onde haveria uma concorrência, pode haver uma possibilidade de parceria. Então, é isso que eu queria chamar a atenção dos próprios colegas advogados, né? Qual é a tua especialidade? Qual é onde tu é melhor? Eu sou melhor aqui. Onde é que tu não é tão bom? Onde eu não sou tão bom, eu vou fazer sozinho ou vou chamar alguém para me ajudar? Então, essa é uma humildade que a gente tem que ter. A parceria também serve para isso, para nos auxiliar naqueles pontos que a gente não tem exatamente a especialidade, né? Então, isso eu queria só relatar. Até nesse ponto, eu vou dizer que eu tenho um grande amigo, um advogado já, que tem um escritório há 50 anos, e ele que me ensinou isso lá no início, assim, da advocacia, que com parceria a gente só ganha, a gente nunca perde. Então, assim, com certeza, claro, se for uma má parceria, a gente pode ter prejuízo, mas assim, nas boas parcerias, todos ganham. A gente tem realmente a capacidade de acolher o cliente, de atender aquela demanda, porque dependendo, nós podemos não estar habilitado e não acolher aquele trabalho no nosso escritório, perder aquele rendimento. Então,
Com certeza, dividindo, na verdade, a gente soma. E não necessariamente investindo num crescimento interno, a gente vai ter efetivamente esse resultado, porque vai implicar em aumento de custo, em aumento de pessoal, às vezes uma nova sala, Sim. e nem sempre a gente tem o retorno financeiro ou uma segurança de que aquele cliente vai manter os pagamentos ou vai manter um contrato a longo prazo para justificar um contrato de 3 anos de sala, Excelente. contratações de profissionais. Eu também tenho algumas experiências e eu gosto sempre de trazer experiência própria também. Eu entendo que a melhor forma do crescimento é através de um planejamento estratégico. Sim, claro. Tendo um planejamento estratégico, como é o caso do Grupo Fortes que nós temos, a estratégia de crescimento ela pode incluir crescer através de parcerias. Então, como no nosso caso, nós oferecemos um portfólio de diversos serviços, mas muitos destes nós temos parceiros homologados e que a gente indica e que atendemos o cliente junto, mas a parte técnica é realizada por este parceiro. Então, eu vejo que uma estratégia de crescimento com parcerias é excelente, realmente. Sim. E com planejamento estratégico, você não é pego de surpresas por esse tipo de situação, como eu falei antes, né? De chegar um cliente com uma demanda muito grande, você não vai saber o que fazer. Se você planejou, você vai saber no seu planejamento que se aparecer isso, o que eu faço? Bom, eu vou fazer isso, aquilo, A ou B, saídas possíveis para essa situação. O que aconteceu comigo na época e foi difícil. Né? Foi difícil, porque eu não sabia exatamente o que fazer com aquilo, né? Então a gente sofreu um pouco. Mas hoje eu já saberia o que fazer e faria diferente. Então, a gente tem que aprender também com os próprios tropeços, né? Acho que assim é importante. Exatamente, perfeito. Mas, doutora Marília, vamos falar agora sobre a sua área de atuação, que é a área ambiental. Traga para nós qual a importância de ter uma carteira de clientes com compliance ambiental em dia, porque muda, né? A legislação muda. Para a gestão, então, da sua carteira de clientes. Bom, tem 2 frentes dentro do compliance, assim, existe o nosso interno, né, então a gente também ter esse cuidado para depois poder refletir e transmitir isso para os nossos clientes. O compliance ambiental é a conformidade às normas ambientais, então assim, no direito ambiental, empresas, esse é o ponto de partida. Não adianta a gente primeiro iniciar um negócio e os problemas vão vir posteriormente, por exemplo, operar sem uma licença, né? Então, assim, por mais que o advogado, ou muitas vezes a sociedade tem uma percepção de que o advogado está quando surge o problema, o advogado então vem quando tem um processo, uma demanda. Na área ambiental, a prevenção é o ponto central da nossa atuação. Então, chamar um advogado no início do negócio, antes da implementação, ou planejando a implementação de algum empreendimento, de alguma atividade, é garantir que aquele negócio, que aquela empresa vai estar em conformidade ambiental. Então, ver quais são as normas incidentes, se adequar a elas e, com base nessas normas, o que é preciso solicitar aos órgãos ambientais, de que forma nós precisamos nos adequar. Essa é uma excelente frente de trabalho para advocacia ambiental, mas quero reforçar, Ivanir, que daí como nós estamos falando de escritórios de advocacia, os nossos escritórios, eles têm também o nosso código de conduta e de ética interna para que os clientes saibam que a gente não está só ensinando eles, orientando eles, mas também nós estamos aplicando no nosso negócio. Excelente. Vamos falar um pouquinho de um tema também muito atual, que é a influência da tecnologia, dos softwares, dos sistemas, no dia a dia da gestão dos negócios. Doutor Eduardo, como então esta mudança tem impactado os negócios da área do direito? Tem impactado fortemente, né? Não há mais hoje como trabalhar sem qualquer tipo de controle estrito, assim, de software de gestão do próprio escritório, né, e dos processos, sejam eles extrajudiciais ou judiciais, e da própria documentação, né? Então, a gente usa, claro, um sistema do próprio escritório, e eu acho que as empresas também estão se capacitando para isso. Eu vejo que algumas ainda sofrem um pouquinho, mas estão se capacitando, e a inteligência artificial veio para... Não tem mais como fugir, né? Eu confesso que eu, no início, era um pouco resistente, né?
Mas eu percebi que eu costumo dizer o seguinte: o que a inteligência artificial precisa? Ela precisa ser bem instruída por nós, a inteligência natural, a inteligência biológica. Se a gente souber, a gente tem que saber usar a inteligência artificial. Se a gente souber usar, ela vai nos ajudar, né? Então, e também um outro colega sempre me disse: um bom advogado vai usar melhor a inteligência artificial do que um mau advogado. Então, quem está por trás ali, gerenciando e alimentando, também faz toda a diferença, né? Mas hoje tem instrumentos valiosíssimos, né, que nos ajudam muito. Por exemplo, na área imobiliária, às vezes eu recebo centenas de documentos, né? Ela me ajuda a catalogar esses documentos, a resumir, a juntar por matrículas, por áreas, por regiões. Então, é fundamental usar, e tem bons instrumentos para usar, e acho que hoje não tem como escapar disso mais, né? E poupa bastante tempo da gente, claro, com todo o critério, né? A gente tem que, como eu digo, tem que fazer o tema de casa, né? Tem que checar o que a inteligência artificial está fazendo, né? Porque às vezes, especialmente para quem usa os sistemas que não são pagos, né? Os sistemas pagos já são melhores. Mas às vezes ela dá uma alucinada, como eles dizem, e inventa algumas coisas que não estão exatamente ali ou que não estão exatamente conforme a legislação. Então tem que verificar. Cheque, não deixe passar, nada. Mas ela ajuda muito, né? E não tem como hoje trabalhar quase, acho que não tem mais como trabalhar. Hoje eu me rendi. Antes eu dizia, acho que dá, acho que não dá mais. Tem. O senhor sabe que o nosso programa desde 22, que nós recebemos aqui dezenas ou centenas de advogados, e eu lembro que era tema já em 22, o uso da inteligência artificial, mas eu vejo que naquela época a resistência, até opiniões contrárias, eram infinitamente maiores do que hoje. Hoje é difícil encontrar alguém que ainda usa o modelo tradicional, de ler lá os códigos, enfim, isso é muito complicado. Mas então uma mudança mental em 3, 4 anos, muito grande dos profissionais da área. A gente vai aprendendo a usar e vai perceber, e os próprios softwares vão melhorando, a própria inteligência artificial foi melhorando, né? Que ela aprende, né? Ela vai aprendendo, e acho que hoje sim. E a própria senhora que faz parte de uma comissão da OAB, isso que eu ia mencionar. A própria ordem também tem se manifestado diferente do que era no início, né? Perfeito, assim, é isso que eu ia até pontuar, assim, lá em 2022 a gente teve o início dessa revolução, que foi então a digitalização. Então nós passamos no mercado da advocacia a contar com os processos digitais. Então nós saímos dos fóruns, que era uma realidade de décadas, então, da advocacia, era a realidade presente, e ali iniciou essa revolução digital com a virtualização das reuniões, das audiências e com a digitalização dos processos. E realmente havia uma resistência, era algo novo. Hoje é um fato, então eu acho que a revolução hoje realmente aconteceu. E sim, no âmbito da OAB nós estamos debatendo esse tema porque ele é inevitável. Hoje as cortes estão tomando decisões baseadas em IA, estão movimentando os processos com IA, então nós, como advogados, temos que avaliar. Estamos de acordo, vamos discutir isso e também internamente, porque a ordem também é um órgão que também toma decisões, que também tem processos e também nós estamos debatendo como internamente nós vamos proceder. Então nós temos sim uma comissão dedicada a esse tema e sim a OAB e a advocacia está muito atenta a essa revolução digital. Excelente, realmente é uma revolução digital que a gente tem vivido. Doutor Eduardo, de que forma a argumentação jurídica estratégica, que é a sua área de formação no mestrado, impacta no fechamento de grandes contratos imobiliários? Pois olha, parece uma coisa distante, né? Mas não parece, filosófica. Não é impressionante, porque eu costumo dizer o seguinte, eu nunca fiz uma reunião com uma pessoa jurídica, jamais, nunca fiz. As minhas reuniões são sempre com pessoas físicas. Né? Não sei se vocês já fizeram alguma reunião com pessoa jurídica. Pois é. Do outro lado da mesa tem sempre uma pessoa como eu, como a Marília, como tu, né? Com suas dores, com suas expectativas, né? E num fechamento de um negócio imobiliário, a Marília está aqui, eu vou usar, não vou dar o nome do santo, né? Mas vou dar um milagre, ela vai saber do que eu estou falando. A gente tem, muitas vezes, de um lado, alguém que vê o negócio de um jeito, com um determinado tamanho, uma determinada cifra, do outro lado, alguém que vê o negócio de outro jeito.
E a gente tem que saber sentir isso e ver isso e argumentar. Por que a argumentação? A argumentação ela consegue separar os argumentos em bons argumentos, maus argumentos e mostrar para as pessoas por que o argumento A não se sustenta e por que o argumento B se sustenta. Por que ele tem validade? Por que ele para em pé? Falando uma linguagem popular. E a argumentação jurídica nos ajuda nisso. Então, é fundamental numa negociação imobiliária, às vezes, tu mostrar para aquela pessoa que está enxergando o negócio de uma maneira irreal, né, e aquilo é que está travando o negócio, conseguir sentar e dizer assim, olha, conversando com a pessoa física, né, por que não? Porque vamos conversar. Então, qual é a tua expectativa? E aí tu vai vendo e vai demonstrando com toda a calma que o argumento dele não tem sustentação, que ele não é um argumento que pode se impor na negociação. Então, é fundamental, sim, porque a gente está sempre negociando. No direito imobiliário, tudo começa numa negociação, né? E, às vezes, a negociação já começou e a gente nem percebeu. Então, tem que estar atento a isso, sim. Excelente. Doutora Marília, vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de escritório. No seu entendimento, quais são os principais pilares para a gestão, então, de um escritório que seja saudável e duradouro? Bem desafiadora essa pergunta, porque realmente, assim, um escritório de advocacia é diferente de uma empresa, por exemplo, que tem um produto, nós prestamos um serviço e de caráter pessoal, então são pessoas que estão ali dentro. O aspecto eu vou enfrentar primeiro, o duradouro, é realmente essa relação entre as pessoas, né? Então a gente tem que ter um acordo, contratualizações muito claras dentro da sociedade. E aí eu reforço também o tema da transparência, então, porque ele vai estar sendo negócio, o serviço é prestado por cada uma das pessoas, então que tenhamos transparência nos negócios que estão sendo feitos, na transmissão dos contratos que também estão sendo pactuados. Então eu vejo que para durar, as pessoas têm que estar com contratos claros, é como um casamento, né? Então a contratação, as pactuações claras, para serem cumpridas. E eu vejo isso no nosso escritório, então eu e a Helena iniciamos já há 10 anos esse escritório, hoje temos também a Drisa como sócia, mas fizemos um acordo e temos que cumprir e confiar umas nas outras. E na parte da gestão, a gente já tratou um pouco desse tema, planejamento. Nós temos que estar sempre revisitando, olhando para frente. A advocacia, como qualquer mercado, está sempre se reinventando. Então, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos revisar as metas que nós estabelecemos. Nós tivemos, inclusive, que repensar mercados em razão dessa revolução que nós estávamos falando, né, digital. Então, a gente tem que repensar quais são os mercados que nós vamos atingir. Então, é planejamento e transparência. Doutor Eduardo, como as parcerias com corretores e cartórios podem acelerar os processos de um escritório especializado? Boa pergunta, hein? Eu te diria que hoje a advocacia imobiliária, ela é, no meu caso, sobretudo, mas na maioria dos colegas também, ela é muito mais extrajudicial do que judicial, né? A gente trabalha muito mais assessorando clientes na área extrajudicial, que também tem a ver mais com a minha especialidade, do que judicial. Então, ter essa parceria com corretores e com os cartórios, sobretudo, é fundamental, né? Porque, sobretudo, os cartórios são vistos muitas vezes como um entrave, né? Na verdade, eles têm regras a cumprir, eles têm normativas federais e estaduais que têm que ser cumpridas e nós, advogados, temos que saber disso. Então, temos que nos inteirar disso. Por isso que eu me especializei nessa área para poder digamos, brigar com os cartórios, mas trabalhar com eles, né? E é fundamental ter um tabelionato, sobretudo para fazer escrituras, onde vão ser feitas as escrituras, um tabelionato que te atenda e que tu tenha contato direto e que tu consiga eventualmente dizer, olha, essa aqui é urgente, eu preciso que saia essa semana, enfim, porque eles têm as demandas deles, têm os fluxos deles, mas essa parceria é fundamental, né? E hoje, sobretudo, os tabelionatos, como migraram para os tabelionatos muitas demandas extrajudiciais, como inventários, divórcios, uso capião, adjudicação compulsória, hoje tudo pode ser feito em tabelionato, então eles também estão aprendendo a lidar
mais com o advogado no dia a dia, que antes era uma coisa mais restrita de contratos imobiliários. Hoje tem muito mais advogados dentro de tabelionatos, por conta dos inventários, do divórcio, enfim, de tantas demandas que estão migrando para lá, até porque o judiciário muitas vezes não consegue dar muita conta disso mais, né, dos processos. Então, os tabelionatos também estão se especializando em trabalhar melhor com os advogados. Isso para nós é muito bom. Então, tem um colega que diz, tem o seu tabelião de confiança, né? É importante ter mesmo, porque você tem aquela relação, né? E os corretores a mesma coisa, né? Os corretores que te indicam clientes, né? Quando a coisa às vezes precisa de uma assessoria jurídica. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os próprios corretores, para as imobiliárias, ou para as pessoas físicas, pessoa comum, vou comprar minha casa, vou comprar meu apartamento. Consulte um advogado antes, não é caro. As pessoas acham que é. Num negócio imobiliário de monta num apartamento, você não vai gastar muito, vai gastar menos do que vai gastar com a própria corretagem, com o imposto. A menor despesa vai ser com o advogado. E é fundamental, porque às vezes você está comprando gato por lebre, eu preciso dizer isso, né? Usar o linguajar comum, porque as pessoas às vezes acham que estão comprando um apartamento e estão comprando um problema, né? Que ninguém quer comprar um problema, né? Então é fundamental esse nosso trabalho aí. Vocês podem trazer para nós mais informações sobre o evento que vai acontecer agora no dia 20 de março, em que normas, desafios, debates entre escritórios vai estar acontecendo? Excelente. Então, é uma grande oportunidade. No dia 20 de março, então, o escritório do qual eu sou sócia, Longo Costa Franco, juntamente com o escritório do Eduardo, então, e da Paula Brito, nós vamos organizar um evento focado em advocacia em rede, justamente para debater as parcerias entre advogados e sociedades de advogados. As parcerias, elas são tanto um fato consolidado que o próprio Conselho Federal da OAB já definiu um provimento com normas específicas de como devem ser feita essa contratualização de parcerias. Então, o que nós vamos enfrentar nesse evento? Como é que deve ser contratadas as parcerias? O que deve constar nessa pactuação entre advogados e sociedade de advogados? Como é que é feito o repasse desses recursos quando os advogados não constam diretamente no contrato do cliente e sim há esse repasse entre advogado que indica e o advogado que é indicado? Isso tem também repercussões tributárias. Então, como é que nós vamos tributar? Vai haver uma bitributação? Nós temos formas de tributar e é importante saber que também a Receita Federal já teve que se dedicar a esse tema e nós temos hoje normas específicas para repasses de indicações entre advogados. E por fim também falar um pouco, né, Eduardo, sobre como divulgar essa parceria. Como demonstrar para a sociedade, como que os clientes podem ter conhecimento de quem são os nossos parceiros, quais são as limitações éticas também, que são limitantes do marketing jurídico, da divulgação também dessas parcerias e quais são as oportunidades que nós temos justamente em trabalhar em rede. Onde encontrar, então, mais informações sobre este evento? Bom, nós teremos mais informações no Simpla, que já está disponível lá, então, o card do nosso evento, Advocacia em Rede, edição 2026, mas também, ao final, eu quero, depois, se tiver a oportunidade, de deixarmos, assim, o site do nosso escritório e também as nossas redes, né, www.longocostafranco.com.br ou, se não, também no Instagram, @lcf.advocacia. Muito bem, tá dado o recado aqui para os escritórios aí, parceiros, né, que é o tema do nosso dia de hoje, muito importante aqui nos dias atuais. Muito obrigado e sucesso para o evento, doutora Marília e doutor Eduardo. Mas, seguindo aqui no nosso tema de gestão de escritório, doutora Marília, uma pergunta direcionada para a senhora. Como é conduzido por vocês e qual o desafio de contratação de novos talentos adequados à cultura do escritório? Excelente, porque esse tema nos é muito caro, isso é parte do nosso planejamento, isso é parte também da nossa definição das nossas metas do nosso escritório, de contratar pessoas que realmente tenham um alinhamento com o nosso código de ética e com as nossas linhas de atuação. Então, para isso, nos últimos anos, nós temos, então, desenvolvido processos seletivos com um profissional capacitado, e aí retomamos as parcerias, a gente conta com uma consultora que faz todo o processo seletivo, indicando, por exemplo, um tema que nos é muito caro, é a inclusão e a diversidade. Então, é importante que
o candidato às vagas do nosso escritório tenha conhecimento, isso já é um sinal de quem nós somos, já reflete a nossa cultura interna, e essa consultora então faz toda essa seleção para ver se há de fato um alinhamento com os nossos propósitos. Esse processo é conduzido por ela, mas ao final, pelo menos uma ou duas sócias participam da seleção para conhecermos pessoalmente esse novo talento que entra no nosso escritório. Tem sido muito exitoso. A perda de um talento ou uma escolha errada causa muito prejuízo. A gente perde muito tempo no processo, muito tempo capacitando um profissional que não está alinhado à nossa cultura e acaba que nós temos que de novo reiniciar um processo. Então, escolher bem é essencial depois para um bom desenvolvimento do trabalho. Realmente a gestão de pessoas e a contratação de talentos é de fato um dos maiores desafios que a gente tem nos dias de hoje, especialmente com a atual geração que está entrando a cada dia no mercado e com um pensamento e um histórico muito diferente das gerações anteriores. A gente vive um momento muito conectado, muito digital e até, eu diria, em alguns casos, muito superficiais. Então, a gente tem que ir a fundo realmente para conhecer aquela pessoa, os seus valores, se estão adequados. E tu sabe que esse tema também estava lembrando aqui, Marília, da nossa última contratação, esse tema também se reflete nas parcerias, porque na nossa última contratação a gente já, como a nossa parceria já vem de algum tempo, entre os escritórios, o profissional que seria contratado, ele atuaria já vinculado a um dos escritórios, sim, mas também já dentro da parceria. Então, a gente já participou, ambos os escritórios participaram tanto da seleção quanto da contratação. Porque essa pessoa, como vai atuar dentro da parceria, ele tinha que ter valores de ambos os escritórios. Tinha que ser uma pessoa adequada, inclusive para lidar com essa ideia de que nós somos parceiros. Então, é importante que os escritórios também percebam isso. Às vezes, se você tem a ideia de atuar em rede, a pessoa que você vai contratar também tem que ter essa capacidade, né? E eu diria que hoje a ideia da parceria é tão importante porque ou você é um escritório que tem a intenção de crescer muito em termos de estrutura, que é hoje cada vez mais raro, ou você é um escritório focado, um escritório boutique, um escritório mais dedicado, com menos profissionais e que tem que, para poder crescer, ter a capacidade de atuar em rede com outros colegas. Então, você tem que escolher o que você quer. Você quer crescer e se transformar num escritório de 40 pessoas, 50 pessoas? Ou você quer continuar com um grupo menor, reduzido, mas poder atuar com outros escritórios que vão acabar fechando esse número, né, para poder absorver os clientes. Perfeito. Então, é importante que os escritórios tenham noção de para onde querem ir. Perfeito. O doutor Eduardo fez um link que não apenas a escolha do talento, mas também a escolha das parcerias e esse talento adequado às parcerias. Muito bem. Doutor Eduardo, eu gostaria de continuar com o senhor e falar aqui sobre uma situação que é a gestão de crises. Né? Nessa década que a gente está vivendo, a gente tem passado por diversas crises, crise sanitária, crise ambiental aí com as enchentes, outras crises geopolíticas, crises. Né? E qual a importância, então, do escritório agir e estar muito presente e fazer esta gestão de crises para evitar um desastre contratual do seu cliente no âmbito do direito imobiliário? Importante, é bem importante. A gente aprendeu, né, a duras penas com a pandemia do Covid, depois com as enchentes aqui no estado, né? Isso gerou aí, para os nossos clientes, sobretudo na área imobiliária, gerou grandes prejuízos, né? Tanto de inadimplência, quanto de quebra de contratos, né? De clientes que devolveram imóveis. A gente teve esse tipo de situação, e sobretudo nas últimas enchentes, né? Pessoas que haviam comprado imóveis porque estavam, digamos, indo bem, e aí perderam tudo, sobretudo no meio rural, aí, né? Perderam safra, perderam muita coisa, e houve devoluções. Então, isso nos ensina, assim, a prever esse tipo de situação nos contratos, né? É importante que a gente tenha a noção que a gente vive em um outro momento, e a Marília está aqui, né? Participa da Comissão de Mudanças Climáticas da OAB, não me deixa mentir, né? Que a gente vive um momento de imprevisibilidade, né? Amanhã ou ano que vem a gente pode ter um outro evento climático extremo, tomara que não, mas a gente não sabe. Né? Então,
por incrível que pareça, esse tipo de situação tem que estar previsto, e a única forma de prever isso é com gestão interna e colocando algum tipo de previsão contratual, né, para proteger o nosso cliente, sim, desse tipo de situação. Até nesse ponto, assim, o nosso escritório, como atua com direito penal, que é a especialidade da minha sócia, da Helena Costa Franco, nós temos, inclusive, uma atuação específica em gestão de crise, porque muitas vezes, diante desses desastres, também acontece algum evento do qual a empresa está implicada, do qual o cliente está implicado, e isso acaba indo para notícias. Hoje a gente sabe que hoje tem movimentado muito, né, situações mais críticas, acabam parando na mídia e são objetos de atenção. Então, também tem um ponto bem importante, é que estamos aqui também num programa, né, comunicando com diversas empresas. O escritório de advocacia, além dessa gestão interna, nós também fazemos isso externamente para o cliente. Então, a gente conta também com a parceria de uma jornalista, a Tatiana Hesler, que faz também esse atendimento do cliente numa situação dessa. Como comunicar isso no seu site? Como, se for procurado por jornalistas, o que deve falar numa situação dessas? E nos orientar como advogados, porque muitas vezes nós já tivemos jornalistas batendo na nossa porta. Então, assim, se a gente deve ou não deve atender, tem limitações éticas também como advogados, podemos ou não falar do processo. Então, isso tudo está dentro do domínio da gestão de crise, tanto interna quanto para o cliente. Excelente. A gente tem aqui, cada pergunta geraria debates de um programa inteiro. Realmente, o direito imobiliário, o direito ambiental, ele é muito amplo e atinge a toda a sociedade, né? Doutora Marília, vamos falar um pouquinho mais sobre o direito ambiental e especialmente a logística para realizar todas aquelas vistorias in loco necessárias desta área de atuação. Como é que vocês gerenciam toda essa logística? Tá. Eu adoro esse tema porque eu sou apaixonada pela minha área do direito. Eu realmente escolhi porque eu me identifico e gosto. Eu gosto muito de ser advogada e gosto muito de ser advogada na área ambiental. Mas eu sei que cada área, né, cada ramo do direito e da advocacia depende de uma atuação. Como o Eduardo disse, ele trabalha mais com documentos, mais com cartório, mais dentro de um escritório. A advocacia ambiental é uma advocacia de campo. Nós precisamos fazer o trabalho de campo, conhecer os nossos clientes. Nós trabalhamos, por exemplo, Evanir, com indústrias e com produtores rurais. Então, nós vamos na indústria, a gente vai no local do dano, quando ocorreu algum dano, para conhecer. Isso é essencial para fazer uma defesa adequada. Não é uma gestão fácil, realmente já aconteceram semanas que eu estive em 3, 4 cidades ao mesmo tempo, viagens longas, né, de estrada, assim. Então, hoje a gente compõe essa gestão do tempo dos advogados com uma agenda individual. Antes nós fazíamos isso assim em grupo, iam os 2 advogados. Hoje não é mais possível pela demanda de trabalho, então a gente tenta conciliar as viagens com outros atendimentos, já passar num cliente, já realizar uma audiência. Então, a gestão também passa por isso. Também passa pelo computar adequadamente o tempo que nós vamos dedicar para cada cliente, o tempo que nós vamos dedicar para a viagem, mas mais do que isso também, o custo que isso tem para o escritório. Quanto custa, quantas horas daquele profissional dedicado para isso, para que a gente possa cobrar adequadamente no contrato também todos esses deslocamentos e tempo dedicado. Muito bem, obrigado. Gestão sempre é complexa em qualquer área de atividade. Doutor Eduardo, a inteligência emocional, muito falado, muito tratada também nos dias atuais. Qual a importância deste tema na gestão de conflitos entre colaboradores e os empresários? Não, ótima pergunta, né? Eu acho que o advogado, acima de tudo, tem que ter, né, tem que ser ele é um gestor, né, como eu falava antes, a gestão de crise, ele é um gestor de expectativas, né, como eu costumo dizer. Porque a gente tem sempre de um lado um cliente com uma expectativa A e de outro a outra parte com uma expectativa B. Isso é da nossa vida, tanto nos processos judiciais em que há litígio, quanto nas situações de direito imobiliário em que não há litígio, em que há 2 partes negociando ali para fechar um contrato. As expectativas não são as mesmas, né?
e saber gerenciar isso, eu acho que é importantíssimo para o advogado, né? O advogado que não tem equilíbrio emocional, que não consegue perceber que o seu cliente, às vezes, o seu cliente, como diz um amigo meu, às vezes o nosso cliente é o problema, né? Às vezes o negócio não sai porque é o nosso cliente que é o problema. E a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa percepção. Também, às vezes, ser o advogado de um lado não significa você ser um cão feroz o tempo inteiro. Às vezes tem que virar para o seu cliente assim, não, nesse caso aqui nós não temos razão. Temos que ter a noção de que não. Nós temos que ceder um pouco. Então, a nossa advocacia, o nosso escritório, a gente coloca lá no card, né? Advocacia humanizada e compositiva. E é isso mesmo, sabe? A gente tem a noção de que nós estamos lidando com pessoas, por isso a advocacia humanizada, e compositiva no sentido de que a gente tem que tentar compor essas expectativas, né? O nosso papel, às vezes, é defender aguerridamente o nosso cliente, e às vezes é chamar ele num cantinho e dizer assim, olha... Tá bom, vamos fazer tá um bem acordo. assim, vamos em frente que tá ótimo, né? E essa inteligência emocional, muitas vezes, ele que está envolvido na situação não ele se dá não conta. Tem, o cliente não tem, porque ele está envolvido, ele é parte, mas nós temos que ter, nós não somos parte, nós somos o profissional, o técnico, né? Nós temos que ter esse distanciamento também. Então, a inteligência emocional entra totalmente aí, tem toda a razão. Excelente, doutora Marília. O direito penal ambiental, né? Neste direito, nesta área do direito, a reputação do cliente está em jogo. Como o escritório gerencia esta situação? Eu acho que eu já dei um spoiler, né? Falando Sim. um pouco sobre a importância também da comunicação nessa gestão para garantirmos a reputação, isso tudo respeitando a ética na advocacia e também aspectos né, jornalísticos e como isso chega. Então, assim, a vantagem que nós temos é uma área bastante delicada do direito criminal e dos crimes ambientais, porque normalmente quando chega nessa esfera é porque um evento, né, danoso teve grandes repercussões. É claro que aqui eu vou para ilustrar, né, o caso de Mariana ou de Brumadinho, em Minas Gerais, são casos que são casos de danos ambientais, mas que tiveram repercussões também de vidas, né, um impacto muito significativo em diversas cidades, até em mais de um estado. Esse é um grande exemplo, mas depois a gente tem pequenos casos, a explosão de algum tanque, né, um vazamento de um óleo, então tudo isso é feito um trabalho mais contido, porque o processo criminal é um processo sigiloso, então o advogado tem que ter todo esse cuidado de manter ao máximo essas informações de forma sigilosa, porque enquanto não há uma condenação, a gente tem que saber que no direito brasileiro vige então a presunção de inocência. Então assim, com todos esses elementos, a gente faz um trabalho cuidadoso da gestão das informações, cuidado para que nada saia, né, do nosso escopo, e isso passa também, a gente já falou sobre tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado sobre como transmitir os documentos, onde armazenar. Hoje há muito vazamento de informações, então a gente também tem que ter, a gente tem isso nos nossos procedimentos, né, então tem que estar numa nuvem com código, sem acesso a terceiros. Sim. Então isso tudo é feito para tentar, né, limitar esse impacto. E o impacto reputacional, a gente faz a nossa parte, mas como eu reforcei, depende de outros profissionais também. Então, voltamos no tema das parcerias. Excelente, muito bem. Doutor Eduardo, como transformar um escritório em uma marca reconhecida que vai além dos profissionais que ali atuam? Esse é um grande desafio, né, dos tempos atuais, né? Porque em tempos de redes sociais e né, lidar com as redes sociais é fundamental, né? Mas eu acredito ainda na reputação do advogado, né? Eu acho que a reputação de um escritório depende da reputação do próprio advogado. Como a Marília falou, o nosso serviço ele é pessoal, ele é mais que pessoal, ele é personalíssimo, né? A confiança entre o cliente e o advogado, ele se dá numa linha personalíssima, né? É o Eduardo que está ali. Não é só o escritório. Então, isso é fundamental. Então, a confiança, a transparência, né, com o cliente, com as partes, com todos, né? Eu costumo dizer, eu sento, às vezes, numa audiência e do outro lado tem alguém, um litígio. A minha relação com o colega que está do outro lado e com a parte que está do outro lado é sempre a melhor relação possível. Porque eu acho que isso também mostra externamente a tua imagem enquanto escritório sério, né? Não é aquela pessoa que vai lá destratar a pessoa,
dizer desaforo em audiência, ou Sim. esse tipo de situação é fundamental. Ou seja, a postura do advogado, ela é fundamental para refletir. Isso vai criando uma Sem reputação dúvida. daquela Isso empresa. é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, ao longo da vida, e que é muito fácil de destruir. Às vezes uma escorregada e tudo vai por água abaixo. Então a gente tem que estar sempre atento com isso. E aí eu acho que a postura pessoal de cada um é que vai definir a reputação. Eu não vejo como tu construir só externamente. Acho que a ideia de profissionais é fundamental, né? A gente tem assessoria de comunicação, né? Hoje em dia a maioria tem. Mas a atitude está Mas acima a de tudo. atitude é pessoal, ou seja, o que vai ficar da imagem que tu tens de mim é o que eu estou te mostrando aqui, né? Não é o que tu vai ver no Instagram, né? Então, a relação pessoal e a postura que o advogado tem em todos os atos da vida, no supermercado, se ele furou a fila ou não, é fundamental. Excelente. Estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso Papo Certo de hoje, que tem pano para manga aqui para muitos programas, mas temos um tempo limitado. Doutora Marília, até pode responder direto para quem está nos assistindo. Que conselho você daria ao jovem advogado que quer abrir o seu primeiro escritório hoje? Bom, o primeiro recado que eu dou é que nós temos uma excelente profissão. A advocacia, invistam na advocacia. Vale a pena, nós vamos ter bons resultados. O segundo recado é escolha uma área de atuação. Se capacite, estude, mas ao mesmo tempo trabalhe nessa área, adquira experiência. Hoje depende desses dois fatores, conhecimento e experiência. E além disso, o terceiro recado que eu acho que a gente pode extrair especialmente dessa conversa é também tenha conhecimento, mesmo que noções básicas, sobre gestão do seu negócio. Busque informações, saiba ler um planejamento estratégico, saiba ler os documentos que são enviados da sua contabilidade. Com esses 3 elementos, invista na advocacia. Excelente, muito bem. E doutor Eduardo, seu recado final aqui para quem quiser encontrar o seu trabalho e firmar novas parcerias. Boa, obrigado. Bom, eu estou aí, Eduardo Von Millen, estamos nas redes, né, adv.eduardovonmillen ou pbvm.adv.br, também é o nosso site do escritório. E estou disponível. Eu acho que a ideia das parcerias é fundamental. Eu me cerco sempre de grandes e bons parceiros que eu fiz ao longo da vida, né? Não há semana que eu não ligue para algum colega para trocar uma ideia, né? Como eu disse, eu não vejo ninguém como meu concorrente, eu vejo todos como parceiros. Alguns até podem me ver como concorrentes, eu não vejo ninguém como concorrente, porque eu acho que tem espaço para todos e nas parcerias é que a gente se fortalece. Então, estamos aí, me procurem aí que vão me encontrar. Um abraço a todos. Excelente, então quero agradecer ao Dr. Eduardo Von Millen, à doutora Marília Longo, pelos esclarecimentos, toda a sua experiência e conhecimento que eu tenho certeza vocês de casa aí aproveitaram. Agradecer especialmente a vocês que nos prestigiaram e assistiram até aqui. Muito obrigado, até o próximo programa, não percam. Boa noite. Boa noite.